Dia 200, Lamentações capítulo 5 e Ezequiel capítulo 1 ao capítulo 3. O capítulo 5 é um poema de súplica e lamento que expressa a profunda angústia do povo de Judá após a destruição de Jerusalém e a queda do reino. Neste capítulo o povo se dirige a Deus com um apelo desesperado, buscando sua ajuda e compaixão diante de sua aflição. O capítulo começa com o povo lamentando a situação desoladora em que se encontram. Eles expressam sua tristeza e humilhação por terem sido levados ao cativeiro e serem subjugados por nações estrangeiras. O povo reconhece seus pecados e os pecados de seus antepassados, admitindo que transgrediram contra Deus e se afastaram de seus caminhos. Eles imploram a Deus para que olhe para sua condição e se compadeça deles. Eles expressam seu desejo de serem restaurados e libertados do cativeiro. O povo também lamenta a perda de suas lideranças e o desaparecimento de seus profetas. Eles sentem falta da presença de Deus e clamam por sua restauração. Jeremias intercede em nome do povo, pedindo a Deus para restaurar a glória de Judá e trazer de volta o seu favor. O capítulo termina com uma nota de esperança e fé renovada, à medida que o povo confia em Deus para responder suas orações e restaurar a sua situação. Ezequiel capítulo 1 descreve a visão impressionante que o profeta Ezequiel teve da glória de Deus enquanto ele estava no exílio na Babilônia. A visão ocorreu no 5º dia do 4º mês, no 5º ano do exílio de Ezequiel, e ele relata a experiência detalhadamente. Ezequiel começa descrevendo a vinda do Senhor em uma tempestade gloriosa, acompanhada por 4 seres viventes, cada um com 4 faces e 4 asas. Esses seres parecem se mover de forma coordenada e em direções específicas. No centro da visão havia um trono no céu, e no trono estava uma figura semelhante à de um homem, cercado por um brilho intenso, como se fosse um fogo incandescente. Uma luz resplandecente e colorida saía dele, envolvendo os seres viventes e criando um espetáculo impressionante. Sobre a cabeça dos seres viventes havia algo semelhante a um firmamento parecido com cristal brilhante, e acima disso estava o trono como uma safira. Na base do trono, Ezequiel viu a imagem do que parecia ser um arco-íris. Ezequiel também descreveu o som das asas dos seres viventes, que lembrava um estrondo como o som das águas poderosas ou de um exército em movimento. Enquanto completava essa visão espetacular, Ezequiel sentiu o medo e a reverência diante da glória do Senhor. Ele caiu com o rosto em terra, mas foi encorajado por uma voz que o instruiu e o comissionou para ser um profeta diante do povo de Israel, para falar as palavras de Deus. No capítulo 2 continua a narrativa da chamada e comissão do profeta Ezequiel. Após a impressionante visão da glória de Deus descrita no capítulo 1, Deus chama Ezequiel para ser um mensageiro diante do povo de Israel, especialmente aqueles que se rebelaram contra ele. No capítulo 2, Deus fala diretamente a Ezequiel, e a voz do Senhor o chama de Filho do Homem, uma expressão usada repetidamente ao longo do livro. Deus dá a Ezequiel uma comissão difícil, advertindo que o povo de Israel é teimoso e rebelde e que provavelmente não o ouvirão. Deus compara Israel a uma nação rebelde e obstinada, que desobedeceu a ele e se afastou de seus caminhos. Ele envia Ezequiel com a tarefa de profetizar palavras de advertência e julgamento para eles. O Senhor dá a Ezequiel um rolo contendo palavras de lamentação, lamentos e pranto. Ele instrui Ezequiel a comer o rolo para que ele possa internalizar e transmitir fielmente a mensagem de Deus. Deus também revela a Ezequiel que ele colocará um espírito dentro dele para capacitá-lo a cumprir a sua missão e falar com ousadia e coragem. Ao final do capítulo, Deus reitera sua comissão a Ezequiel, enfatizando que ele deve falar a palavra de Deus, quer o povo ouça ou não, porque eles são uma nação rebelde. No capítulo 3 de Ezequiel, Deus continua sua comissão a Ezequiel como profeta e o prepara para sua missão de falar ao povo de Israel, mesmo em meio à sua rebeldia. Deus dá a Ezequiel uma imagem simbólica para ilustrar sua tarefa de advertir o povo. Ele mostra a Ezequiel um rolo semelhante ao que foi mostrado anteriormente, contendo palavras de lamentações escritas por dentro e por fora. Deus instrui Ezequiel a comer esse rolo, simbolizando que ele deve internalizar e assinalar a palavra de Deus antes de transmiti-la. O Senhor também enfatiza a Ezequiel que ele deve falar somente as palavras que Deus lhe der para dizer, mesmo que o povo não ouça ou o rejeite. Ezequiel é comissionado a ser corajoso e não ter medo de suas reações, pois Deus estará com ele e o protegerá. Além disso, Deus alerta Ezequiel de que o povo de Israel será obstinado em sua rebelião e teimosia, tornando sua missão ainda mais desafiadora. Em seguida, Deus faz de Ezequiel um sentinela para a casa de Israel, um mensageiro que deve estar atento às palavras de Deus e alertar o povo sobre o perigo iminente de seu caminho errado. O capítulo termina com Deus levantando Ezequiel e o conduzindo ao vale, onde ele testemunha a glória do Senhor partindo do templo em Jerusalém. A visão simboliza a partida da presença de Deus de Jerusalém por causa da rebelião e dos pecados do povo. Se você gostou desse capítulo, curta, comente, compartilhe com todos os seus amigos e familiares. Que Deus te abençoe e até a próxima.